Bom, vamos direto ao ponto. A inteligência artificial não é mais uma promessa distante ou aquele roteiro clássico de filme de ficção científica, né? Ela já virou literalmente a força motriz que está remodelando um dos setores mais tradicionais, rigorosos e regulados do nosso país, o ecossistema jurídico brasileiro. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai decodificar os dados, os artigos de especialistas e as novas leis que mostram, sem sombra de dúvida, que a revolução digital já está ditando o ritmo nos escritórios de advocacia, nos tribunais e até lá na criação de leis. E olha, não estamos falando só de usar uma ferramenta nova, não. É uma reconfiguração profunda e absoluta sobre o que realmente significa exercer o direito hoje em dia. Beleza, vamos mergulhar de cabeça nisso aqui porque a gente precisa endereçar logo de cara o elefante na sala. Existe aquele medo natural que paira sobre a mesa de muita gente, o receio da substituição, da obsolescência frente às máquinas. Mas essa frase do Ronaldo Lemos, cientista-chefe do Instituto de Tecnologia e Sociedade, transforma esse medo de um jeito genial. A máquina, por si só, não vai substituir o raciocínio humano complexo. O risco real, o verdadeiro perigo, é ignorar o avanço tecnológico. O grande diferencial competitivo agora é justamente dominar essas novas ferramentas. É uma baita mensagem de empoderamento que coloca o protagonismo de volta nas mãos de quem atua na área. E para entender tudo isso, a nossa rota hoje vai ser bem lógica. A gente passa pela transformação do trabalho diário, depois explora quem é o jurista do futuro, entende o poder da jurimetria, fala sobre a busca por capacitação e, por fim, analisa o marco da IA brasileira. Vamos lá? Parte 1. A transformação do trabalho diário. Para entender essa mudança, a gente tem que olhar lá para a base, para a rotina diária, começando diretamente da mesa do estagiário. Informações que vêm de escritórios super renomados como Sescom, Barrieu e Demarest revelam uma coisa interessante. Aquela figura do estagiário soterrado por pilhas e pilhas de papel simplesmente está desaparecendo. A inteligência artificial assumiu a parte mecânica. Ela revisa montanhas de contratos em questão de segundos, redige aqueles resumos iniciais dos fatos e o que isso significa na prática. Bom, aquele tempo precioso que antes era engolido pela burocracia, agora é investido no que importa. Análise crítica, reflexão profunda e a construção de estratégias de defesa super complexas. O trabalho não diminuiu. Na verdade, ele ficou muito mais sofisticado. Agora, exige-se que a gente pegue aquele dado bruto da IA e integre rapidamente com a nossa própria bagagem, o nosso conhecimento empírico. Avançando para a parte 2, o jurista do futuro. Naturalmente, essa mudança brutal na rotina pede um novo perfil profissional. Na era digital, aquele modelo clássico, baseado só na retórica bonita e em tentar memorizar todas as leis possíveis, já não dá mais conta do recado. Agora, o que é super interessante de notar aqui é exatamente a diferença entre um usuário amador e um verdadeiro engenheiro de soluções jurídicas. O segredo do sucesso está em dominar a chamada engenharia de prompts. Fazer um pedido genérico, vago, vai te devolver uma resposta rasa, muitas vezes ignorando por completo a realidade das nossas leis. O padrão ouro mesmo é usar instruções estruturadas, é criar personas jurídicas, definir sistemas de semáforos para riscos, colocar parâmetros precisos. É exatamente essa técnica que transforma a ferramenta num assistente de altíssima performance, entregando documentos absurdamente robustos. E como especialistas em inovação, a exemplo do Sirpo Peri vem apontando, esse jurista do futuro precisa de um kit de habilidades totalmente novo. É crucial saber interpretar dados e ter uma postura bem crítica para identificar e barrar os vieses dos algoritmos. Outra coisa, a comunicação precisa ser multidisciplinar. Sabe aquele juridiquês isolado, super hermético? Esquece. Tem que saber conversar com cientistas da computação, com o pessoal de design. Exige-se um pensamento sistêmico para antecipar impactos sociais e, mais importante do que tudo, um compromisso ético fortíssimo. É preciso garantir que toda essa inovação sirva para democratizar e proteger direitos, e não o contrário. Chegamos na parte 3, o poder da jurimetria. Saindo do nível do indivíduo e olhando para a indústria como um todo, a gente entra na área onde a ciência de dados se encontra com a aplicação da lei. E para deixar todo mundo na mesma página, a jurimetria nada mais é do que aplicar matemática e estatística na análise de dados jurídicos. Ela tira o direito daquele campo subjetivo do palpite ou da intuição e traz para a precisão dos números. É cruzar uma quantidade massiva de dados do judiciário para traçar rotas seguras e fundamentadas. E isso ilustra de forma brilhante como ter esses dados em mãos é uma vantagem competitiva gigantesca. Pensa bem, com a jurimetria dá para prever estatisticamente as taxas de sucesso de uma tese. Mais impressionante ainda, dá para identificar padrões comportamentais de como juízes ou tribunais específicos costumam decidir.
Isso permite que o escritório direcione seus recursos cirurgicamente, cortando custos operacionais na raiz. Por mais que ainda exista uma certa resistência cultural por aí, essa transição para um modelo baseado em dados traz um nível de transparência e segurança jurídica sensacional. Indo para a parte 4, a busca por capacitação. Claro que tanta tecnologia exige preparo pesado, e os números desenham uma linha divisória claríssima no mercado. Uma pesquisa feita pela Tribe junto com o ITS, lá do Rio de Janeiro, trouxe um dado super revelador. 71% das pessoas que usam IA frequentemente já foram atrás de algum tipo de treinamento formal. Por outro lado, absurdos 79% de quem não usa a ferramenta também nunca procurou se qualificar. Ou seja, adotar a tecnologia e colher os frutos dela está matematicamente atrelado a essa busca proativa por educação continuada. Ficar parado não é uma opção. A boa notícia é que as instituições estão correndo atrás para suprir essa demanda com programas práticos e muito bem estruturados. A gente tem, por exemplo, os cursos de extensão lá na UFMG, aprofundando em cyberdireito e nas regulações como o AI Act europeu. No setor privado, a parceria da Tribe com o ITS entrega uma imersão de 60 horas totalmente mão na massa. O foco é ensinar a dominar as aplicações de IA, tipo ChatGPT, integrar isso com as estratégias do dia a dia e, claro, mergulhar nas discussões éticas e no nosso próprio marco legal, o PL 2338. E é justamente desse ambiente de capacitação que surgem inovações incríveis, como ferramentas hiperespecializadas focadas na nossa realidade. Confiar de olhos fechados num modelo global genérico pode ser uma cilada gigantesca, porque eles frequentemente alucinam ou erram quando o assunto é a legislação brasileira. Daí a importância de entender e usar plataformas criadas e treinadas exclusivamente em cima da nossa jurisprudência e doutrina nacional, como o JUSE, por exemplo. Esse é o nível de precisão indispensável para uma pesquisa confiável. E, finalmente, a parte 5, o marco da IA brasileira. Para fechar o nosso panorama, vamos dar um passo para trás e olhar para frente, para o cenário macronacional. O foco aqui é o projeto de lei 1074 de 2026. A essência dessa proposta legislativa é muito direta. Ela visa criar incentivos pesados para que a gente desenvolva sistemas de inteligência artificial de forma soberana e nacional. A ideia é muito clara: diminuir a nossa dependência de modelos de fora que carregam vieses que não nos representam e fomentar um ecossistema próprio, que espelhe a nossa linguagem, a nossa economia e que proteja a nossa privacidade. E não é bagunça não, o projeto traz regras super específicas. Para uma ferramenta ganhar o selo de IA brasileira, no mínimo 60% dos dados que alimentam a máquina precisam ser da nossa cultura e no nosso idioma. A infraestrutura técnica, os servidores, têm que estar fisicamente no Brasil. Além disso, o controle precisa estar na mão de cidadãos ou empresas brasileiras e, obviamente, estar em conformidade absoluta com a LGPD. Então, o ponto crucial aqui são os estímulos financeiros que dão tração para tudo isso acontecer. O projeto prevê que desenvolvedores que cumprirem com esses requisitos de soberania possam ter créditos fiscais de 30% sobre o valor que investiram. Tem também a chance de abater até 20% dessas despesas na hora de calcular o lucro líquido. É um pacote econômico bem agressivo para fazer o Brasil se tornar protagonista e construir a sua própria força e inteligência artificial. Chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, passando por toda a cadeia, desde aquela mudança pontual na mesa de quem trabalha nos escritórios, até o grande tabuleiro da soberania tecnológica nacional. Uma coisa é certa, a revolução digital já aconteceu e não tem volta. Mas a tecnologia, por mais genial que seja, é só um meio, não um fim. E a reflexão que a gente não pode esquecer é essa: será que o nosso sistema de justiça está verdadeiramente preparado para equilibrar toda essa eficiência crua e absurda dos algoritmos com a ética humana, a sensibilidade e a busca por equidade que a gente jamais pode perder? Fica aí a provocação. A gente se vê numa próxima.